Bom dia, vlog. Eu pedi no Instagram pra vocês mandarem perguntas, que muita gente pediu vídeo de respondendo algumas perguntinhas. Então a gente vai responder algumas. A primeira pergunta que fizeram é o nosso signo. A gente não é muitas pessoas dos signos, a gente não sabe muito sobre isso. Realmente não tô nem aí, mas às vezes... Não, você é 100% seu signo. Quando tá acontecendo alguma coisa na minha vida ali, eu falo, será que o meu mapa astral está dizendo alguma coisa? Ele não sabe de nada, gente, ele tá zoando. Mas eu não sei nada não. Eu só fico fazendo o link do virginiano. Você já falou seu signo? É? Ele é virgem e ele é 100% virginiano. Quem conhece ele sabe que ele é tipo assim, meu Deus, a personificação de virginiano. O ascendente dele é peixes. Não que a gente saiba muito sobre o que isso reflete, mas a gente sabe que o ascendente dele é peixes. O meu signo é Sagitário, apesar de eu não ter nada a ver com o meu signo. Nada a ver. Então eu acho que talvez o ascendente bata mais com a pessoa, que eu também não sei, e o meu ascendente é igual ao dele, que é peixe. E a próxima pergunta é a nossa idade. Nosso mês de aniversário, então a gente tem 25 anos, Victor vai fazer 26 agora. Semana que vem faço 26 anos, mais perto dos 30 do que dos 20, então começa a bater um nervosinho, já não sou mais tão jovem assim, tá chegando. Temos a mesma idade, por enquanto. 3 meses de diferença eu faço já em dezembro. A próxima pergunta é: como os pais de vocês reagiram quando vocês decidiram que iam se mudar para outro país? Foi super difícil. Eu lembro no dia, tive que ir pro aeroporto, todo o chororô que teve. Mas eu não acho que foi tão intenso, porque eu e a Júlia, a gente saiu muito cedo de casa. Eu saí mais cedo ainda. Com 18 anos já fui morar em São Paulo sozinho, meus pais são do interior, então eles ficaram bolados, mas não tanto. Porque quando eu fui pra São Paulo, parece que foi pior, inicialmente, assim. Acho que talvez pela idade também. Pela idade também. Tipo, eu era muito caseiro. Eu nunca fui uma pessoa de ficar saindo muito de casa, então eu era muito caseiro. Então eles sempre me viam por ali, né? Mesmo que eu ficava trancado no meu quarto jogando videogame. No meu caso foi bem difícil também. Eu acho que, na verdade, os nossos pais já sabiam que isso ia acontecer. Então eles já estavam meio preparados. Porque a gente sempre falava que a gente tinha essa vontade, principalmente depois que a gente fez a nossa primeira viagem internacional. A gente já falava que a gente queria sair do Brasil. Então eles já meio que imaginavam que em algum momento a gente iria se mudar. Dá o pé. A próxima pergunta é meio nesse contexto de como você lida com estar longe de casa e da sua família. Eu acho que eu tô lidando bem até. Eu imaginei que eu lidaria pior. É tipo um dia de cada vez. Tem dia que dá muita saudade, uma semana assim que é terrível, e aí no outro você vai esquecendo, vai vivendo a vida, vai dando uma amenizada. Não tem muito o que fazer no nosso caso, porque a gente não tem previsão de ver eles. É videochamada, é mensagem, e é isso, não tem muito... Com o tempo vai... Não é acostumando. Pô, no meu caso... Você vai lidando... Eu acho que com o tempo você vai lidando um pouco melhor com essa saudade. Tem momentos que são mais críticos. Eu acho que pra mim, o tempo foi passando, eu fui sentindo saudade de coisas que tem mais, tipo, são mais sutis no dia a dia. Você lembra de uma coisa que acontecia semanalmente na sua rotina que envolvia a sua família, e às vezes você quer fazer aquilo, só que você não pode fazer aquilo. A gente morava na mesma cidade que os pais da Júlia. E aí todo sábado, quando tava quente, a gente colava na casa da Júlia, que tinha uma piscininha. Mano, era, incrível. Puta merda. Colar lá, dar uma nadada, dar um tibum, pá, ficar fresquinho no verão. Tomava um café com eles. E aí, que nem um dia de muito calor aqui, primeira coisa que acontece é essa lembrança, sabe? Tipo assim, você quer fazer isso, só que você não pode. Eu acho que a saudade aqui, ela não bate, tipo... É sempre na sua rotina, quando você vai lembrando de alguma coisa remete ao que você já viveu e, tipo, aos seus pais, no caso, sua família. E aí a saudade vem mais forte. Sim, uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer com a minha família é... Depois que eu fui pra São Paulo, sabe, consegui um emprego melhor, assim, eu gostava de levar eles tomar café. Porque era uma coisa... Lugares melhores, lugares assim, melhores, tipo, porque não era uma coisa que tinha acesso antes. E quando eu levava a galera tomar café e via alegria, assim, falei, caraca,
caraca, nossa, que eu comi um negocinho diferente. Era muito maneiro. Então eu tenho saudade de levar eles, conhecer as coisas também. Mas, tipo assim, você vai ficando mais resistente com o tempo, eu diria. E já emendando na próxima pergunta, quando que a gente vai pro Brasil? A gente não sabe ainda. Como a gente falou, não temos previsão. A gente tem um agravante que tem o Cota. Que é o Cota, porque, sinceramente, a gente tem que ou contratar alguém pra cuidar dele, ou colocar ele em um motel. E, gente, é muito caro, tá? A nossa mudança pra cá é muito recente, ainda não faz um ano. Eu tô cansado até hoje da mudança. Sem brincadeira. Eu ainda não recuperei 100% da mudança. Ainda tô me recompondo. Então, por isso que a gente queria trazer os nossos pais primeiro pra cá, porque a gente tá podre. A gente tá ajudando nossos pais com essa questão de visto pra trazer eles pra cá o mais rápido possível, mas a gente ainda não sabemos quando a gente vai. A gente vai sair com o Cota agora e depois eu volto pra gente continuar as nossas perguntas e respostas. A próxima pergunta é, já aconteceu do Cota fazer as necessidades dentro do apartamento? Não, gente, nunca aconteceu. O Cota faz as necessidades dele na rua desde sempre. Quando ele era filhotinho, a gente adestrou ele por alguns meses pra ele fazer na rua. Então é por isso que a gente tem que sair várias vezes ao dia com ele, porque ele só faz na rua. E ele fica segurando. Se a gente demora um pouco mais, a gente vê que ele tá com vontade, mas ele não faz, nunca aconteceu. Ele sempre fica segurando. Tiveram muitas perguntas sobre se a gente tem vontade de ter outro cachorro. A gente tem muita vontade, mas assim, fora de cogitação agora, talvez daqui uns anos, é muito gasto, muita coisa pra cabeça, a gente não tem condição agora. Mas eu tenho muita vontade de ter outro cachorro. Perguntaram também sobre o processo de trazer o Cota pra cá e tudo mais. Essa eu não vou responder porque tem um vídeo só falando sobre isso, eu vou deixar linkado pra vocês. E a outra pergunta, em questão ao banho dele, tem muitas dúvidas sobre isso. A gente que dá banho nele, eu sempre dei banho, ele nunca foi em pet shop. Aqui vai ser a mesma coisa, a gente vai dar banho nele em casa. Então eu não sei nem como funciona a questão de pet shop e tudo mais, é sempre com a gente. A gente veio aqui pra Manhattan, a gente vai em Chinatown almoçar com um casal de amigos e de novo tá muito calor. Tá muito úmido, gente. A gente veio de ferry, mas mesmo assim tá pingando, molhado, nojento, mas é o que há. Tiveram muitas perguntas meio parecidas, assim, sobre se a gente pretende ficar aqui pra sempre, se a gente moraria em outra cidade dos Estados Unidos, se a gente iria pra Europa, enfim, várias coisas relacionadas ao nosso futuro. Eu acho que é muito cedo pra gente pensar em qualquer mudança. A gente não tá nem um ano aqui, gente. É então, muita coisa que a gente ainda tá, digerindo e a gente, que nem o Victor falou, a gente tá cansado ainda da mudança. Morar aqui pra sempre, não. Não. A gente já conseguiu perceber que a gente não quer ficar aqui pra sempre e pra sempre acho que é muito tempo também. É uma coisa muito... Eu acho que não funciona muito assim pra gente. Mas a gente sabe que a gente não quer, por exemplo, envelhecer nessa cidade. A gente não quer passar, 10 anos aqui. Já levando isso em consideração, perguntar se a gente moraria em outra cidade aqui nos Estados Unidos. E a resposta é não. Acho que o conceito de morar, por exemplo, em um subúrbio, que é uma coisa comum que tem aqui nos Estados Unidos, cara, não rola. Não funciona pro nosso estilo de vida. A gente já falou isso, emendando numa outra pergunta, se a gente dirige. Nós dois temos carta, mas a gente não gosta de dirigir. A gente dirigiu, pouquíssimas vezes. A gente não pretende comprar carro, a gente não tem vontade. Só assim, casos de emergência, se a gente precisasse, talvez para fazer uma viagem mais para cidades próximas de carro, beleza. É uma coisa assim muito esporádica, mas a gente não gosta do conceito de ser obrigado a ter um carro e precisar dele para fazer qualquer coisa. Então, por isso que a gente gosta tanto aqui de Nova York, a gente consegue fazer as coisas a pé. Aqui a gente consegue fazer a pé, tem transporte público. Se vocês procurarem na internet, todas as cidades americanas do interior parecem a mesma
cidade. São literalmente a mesma cidade, que são enormes estacionamentos com enormes lojas de departamentos sem uma árvore sequer, porque todas as cidades foram construídas ao redor de carros e não de pessoas. Por exemplo, você não pode construir comércio no subúrbio, porque aqui nos Estados Unidos tem uma lei que chama zoning. Eles têm um sistema de casas que chama de single family home, que é basicamente casa de uma família só. E os subúrbios são basicamente esse tipo de casa. Então o que você não pode fazer lá? Construir casa de mais de uma família e construir comércio. Ou seja, você quer um cafezinho? Você vai ter que pegar seu carro, ir para outro bairro, pegar o seu café, tomar dentro do carro ou voltar para casa. E como a gente não gosta disso, então não faria sentido pra gente ir pra outra cidade que não fosse aqui. E aí entra outra pergunta que vocês fizeram sobre a Europa. Sim, a gente tem muita vontade de ir pra Europa. Eu acho que a gente já falou pra vocês naquele vídeo que a gente contou como a gente veio parar aqui. A nossa ideia inicial era ir pra Europa. A gente ainda tem essa vontade, esse sonho de morar. Combinava mais com o nosso estilo de vida e o que a gente queria, talvez, pro nosso futuro. Então, sim, a gente pensa em, depois de uns anos, sair daqui e ir morar na Europa, de alguma forma. Mas é isso, gente. Depois a gente volta novamente aí pra responder mais perguntinhas. Tchau. Tchau. Chegamos em casa, pegamos um cafezinho e a gente vai continuar respondendo as nossas perguntas. E agora a gente vai responder provavelmente a pergunta que o quê? 30 pessoas devem ter perguntado já? Não, com certeza é a pergunta que a galera mais faz, que é como a gente se conheceu. Então, antes de você falar qualquer coisa, olha só isso aqui, molecada. Temos aqui Overnight Oats, que nada mais é que você pegar a aveia e botar leite nela e, sei lá, ou água e deixar de um dia pro outro. Só tem um nome chique mesmo, mas no fundo é só aveia. Mas tem uns ingredientezinhos bonitinhos aqui, ó. Tem cranberry, chia, cereja, pistache e algumas sementinhas. Ó, pegamos também um sanduíche de ovo, de salada de ovo para cada um de nós aqui. Tudo começou quando a gente tinha 16 anos. Eu fazia ensino médio e fazia técnico também. Pra quem não sabe, eu sou técnica em administração. Essa é uma coisa que eu acho que ninguém sabia. Além do design de exteriores, eu fiz técnico em administração. Enfim, Victor também estava fazendo a mesma coisa, técnico e médio. Sim, eu fazia de comunicação visual. Isso. A gente morava em cidades diferentes, porém muito perto uma da outra. Ele estudava na minha cidade, inclusive, eu não sabia. E um dia tinha uma excursão da minha escola, que era pra ir pra Bienal do Livro, em São Paulo. E eu perdi a data dessa excursão. E aí, duas amigas minhas faziam técnico com ele. Falaram, vai ter da nossa escola. Se você quiser ir com a gente, dá. Fui pra Bienal do Livro, a gente foi, e ele também, em ônibus separados. Passou a Bienal do Livro, tudo aconteceu e tal, Foi a primeira vez que eu vi o Victor. E aí a gente teve umas interações ali bem rápidas, tipo, conversando com as minhas amigas e tal. E aí eu achei ele muito gato, engraçado, legal. Eu falei, interessante esse menino. Mas só também. Tipo, achei ele gato e acabou. Só também, né? Tipo assim, só isso. Não.
Amor! Eu tô brincando, eita. Não, essa parte vai Não, cortar. não vou cortar nada. A partir disso, a gente vai. tinha que voltar e só tinha um ônibus pra gente voltar, né? E ela Então assim, eu ia ter que ir no ônibus dele. Sim, só que aí já meio que tinha uns lugares meio que pré-definidos ali e eu conhecia a pessoa que ia sentar do lado dela. Aí eu já falei assim, vaza, sai daí, que quem vai sentar aí sou eu pra poder falar pra ela sentar comigo. Com a minha malemolência, já lancei, senta aqui, ó, tem um lugarzinho aqui vago. Aí... E de fato era o único lugar que tinha no ônibus. Ele pediu pra trocar, mas só tinha Cara, aquele acho lugar. Que mentira, hein? Acho que tinha mais lugar, só que aí a minha lábia, né, prevaleceu. Não, amor, é verdade. Tinha lugar certo. Eu tinha que sentar ali. É que você quis trocar com outra pessoa. Aí eu sentei do lado dele. E aí a gente voltou de São Paulo pra nossa cidade, um do lado do outro. E aí o Victor começou a puxar assunto comigo. Isso. Aí eu pedi... Foi Facebook, né? Na época, eu mandei mensagem no Aí Facebook, a gente ficou conversando o rolê inteiro, tipo, a viagem toda. E sabe quando nunca acaba o assunto? Tava muito legal a conversa, nunca acabava o assunto. E aí tudo batia também, né? Lembra? A gente ficava tipo assim, nossa, sério? Você gosta disso e tal? Sim. Só parando pra pensar agora que tô me sentindo idoso porque Facebook era legal na época, né? Era o jeito que a gente conversava. Um rolê esquisito hoje em dia. Papo de filme, hein? Falei se não daria um livro. Se conheceram no ônibus, voltando na Bienal do Livro. Olha só, né? Que coisa em outra romântica. cidade, Em porque a outra gente não cidade. era da mesma... A gente não morava em São Paulo, a gente não morava na mesma cidade. Aí, ó, não tinha nada desse negócio de Tinder, não precisei nada disso. Ai, Vitor, para, Aqui, ó, parecendo um velho. Só lábia. Hã? Tá parecendo um tio. Que tio o quê? Estamos aí. Estamos aí. 9 anos depois. Antes de cortar, né? Eu só quero mostrar este sandubinha de ovo. Olha que coisinha. Pô, show, hein? Vamos dar uma averiguada aqui no produto. Não é bom, hein? Porra. Hoje estamos aqui, ó, comendo um lanche de ovo. Um beijo, depois a gente volta. A próxima pergunta que me fizeram é se os preços de Nova York são muito diferentes do resto das cidades. Sim, aqui é mais caro, é uma cidade bem turística, o imposto daqui é mais alto também. Perguntaram se a gente pretende voltar a morar no Brasil. Não dá pra falar que nunca voltaremos, não sei o dia de amanhã, mas no momento não. Quais países vocês já visitaram? A gente só viajou para Amsterdã, na Holanda, e pra cá, agora. A próxima pergunta é, fala um pouco mais sobre a tua história com a fotografia, como começou. Eu não tenho muito bem uma história com fotografia, eu tive algumas aulas na faculdade, né, mas só gostava de tirar fotos assim com o meu celular mesmo, eu nunca tinha tido uma câmera, essa é a primeira vez que eu tô com uma câmera, eu tô gostando muito, tenho muita coisa pra aprender ainda, pra estudar, mas tá sendo uma experiência incrível, consegui tirar as fotos com a câmera, tô muito feliz, tô cada vez mais apaixonada por isso. Então foi mais ou menos assim, eu sempre gostei, mas não tenho nenhum curso, nenhuma formação, nada sobre isso. Tem uma outra pergunta, se a gente tá preparado pro próximo inverno. A gente tá super preparado, a gente tá até ansioso pra isso. A gente chegou aqui no frio, foi uma experiência muito legal, muito diferente, porque a gente nunca tinha pego uma temperatura tão baixa. Particularmente, nós dois gostamos muito de frio. A cidade muda, não sei, eu gostei muito de como a cidade ficou, apesar das pessoas ficarem um pouco mais tristes aqui, eu senti. No verão a galera é muito mais feliz. Pra gente é um pouquinho ao contrário, porque a gente fica meio mal-humorado no calor. Perguntaram também se a gente tem personal trainer ou se a gente faz o treino da nossa cabeça. O treino não é da nossa cabeça. A gente ficou mais de um ano, eu acho, indo numa academia. E lá tinham os profissionais que montaram o nosso treino. E aí, com todo esse tempo, a gente também foi pesquisando muito sobre o assunto, assistindo muitos vídeos, vendo várias coisas sobre treinos, exercícios. Então, a gente segue a mesma planilha que a gente seguia no Brasil, dos nossos treinos. E aí, a gente vai mudando alguma coisa ou outra que a gente sente a necessidade. A próxima pergunta é, vejo vocês usando muito Havaianas. Vende aí em Nova York? Sim, vende na Amazon, você consegue comprar, mas é caro. Não é barato. A outra pergunta foi, vocês não costumam passear nos pontos turísticos, Estátua da Liberdade, MoMA, etc. A gente foi em pontos turísticos quando a gente chegou, então Times Square e tudo mais, Rockefeller, a gente já passou por esses pontos. A Estátua da Liberdade a gente não foi ainda. Eu não tenho muita vontade de ir, quem sabe um dia. Tem muita coisa pra gente fazer aqui ainda, eu fico até meio perdida, assim, porque tem tanta coisa que eu não consigo fazer. Eu já fui no MoMA,
Amei muito, quero ir nos outros museus ainda. Essa é uma outra pergunta que apareceu mais de uma vez, com relação a manicure e pedicure, como você está fazendo aí em Nova York. Gente, eu pinto minha própria unha, eu que faço a minha própria unha. Já era assim no Brasil, eu sempre fazia, sempre pintei. Então aqui continua sendo a mesma coisa. Não fui em manicure, não pretendo ir também, a não ser que, sei lá, uma coisa muito esporádica. Vocês não curtem usar bike pra se locomover? Acho muito legal. Não ando de bike desde que eu sou criança, então preciso alugar uma bike pra ver se eu ainda sei andar, e se eu não souber ainda eu quero aprender de novo. A gente pensa em ter uma bike mais pra frente, mas ainda não é uma prioridade. A gente gosta muito de fazer as coisas andando. Tem muita pergunta sobre amizade com gringos e brasileiros. Se a gente tem amizade com gringos. O Victor tem, por conta do trabalho dele, né? Pessoal do trabalho. Ele tem tanto amigo americano quanto de outras nacionalidades. Ele tem bastante. Eu tenho só brasileiros mesmo. A gente fez as amizades com os brasileiros aqui, mesmo que a gente já conhecia, assim, do Brasil. Mas foi muito legal, muito engraçado que, como mudou todo mundo meio junto, a gente se encontrou e deu super certo. E a gente fica muito feliz, a gente fala que é a nossa família aqui nos Estados Unidos. Tem algumas perguntas sobre programas que eu utilizo, sobre coisas relacionadas à criação dos vlogs. Eu vou deixar linkado, tem um vídeo que eu fiz só sobre isso, que fala um pouco mais sobre esse assunto. Tem uma pergunta que é: Júlia, seu planejamento de mudança foi ok ou seus gastos foram maiores que o previsto? Os gastos foram maiores do que o previsto, os preços aqui mudaram muito rápido, principalmente do aluguel, então a gente começou a ver muito tempo antes, quando a gente deu início no processo. Quando foi chegando mais próximo da data da gente vir, a gente olhou de novo e aí já tava aumentando mais o aluguel, e quando a gente chegou era outro preço. Algumas perguntas relacionadas ao canal, se eu imaginava que estaria trabalhando com isso agora, estaria dando certo, enfim, e quando foi a decisão pra eu começar a gravar os vídeos. Primeiro que eu não imaginava, ainda não, às vezes não cai a ficha, que esse é o meu trabalho agora, e eu tô amando tanto, que eu não imaginei também que eu ia amar tanto, justamente por ser uma pessoa mais na minha, mas eu tô muito feliz e toda vez eu fico, tipo, chocada. E a vontade de criar os vlogs, depois que eu cheguei aqui, minha vida mudou muito, e aí eu fiquei com muita vontade de compartilhar isso, compartilhar as minhas experiências e a cidade do meu ponto de vista também, mas eu não tinha coragem nenhuma de criar um canal, e aí o Victor me incentivou muito, me apoiou muito, ficou falando que eu tinha que criar, tanto que o primeiro vídeo ele falou assim: grava esse vídeo e posta, não pensa, porque se você pensar, você não vai postar. E foi assim que eu fiz, e não imaginava que eu ia estar trabalhando com isso agora. Muito feliz mesmo. É isso, essas foram algumas das perguntas. Consegui responder bastante até. Não imaginei que eu receberia tantas, fiquei muito feliz. Muito obrigada pra quem mandou. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se vocês quiserem que eu faça de novo, respondendo mais perguntas, deixem nos comentários. Muito obrigada por sempre estarem aqui e até o próximo. Tchau!